quais são os erros que o professor, em sala de aula, vê que o estudante comete? William, o maior erro que eu diria que os estudantes, de maneira geral, cometem é aquele. Não estou falando para criança, tá? Agora estou falando para aqueles que são adolescentes e adultos já, tá? São aqueles Certo? que acham que eles estudar dentro, estar dentro de sala de aula, ali com o professor, ele acredita que isso já é o estudo. Então, quer Uhum. dizer, ele chega, ele está no ambiente escolar, ele acredita que depois que ele sai do ambiente escolar, ele não precisa estudar mais, entendeu? Esse é o principal erro Uhum. que eu acredito. Eles confundem, porque muitas vezes, quando você está ali no seu momento aluno, prestando atenção, fazendo as anotações, você não está efetivamente estudando. Você vai estudar quando você estiver ali em casa ou num ambiente específico para que você possa se dedicar novamente a reler o conteúdo, interagir com o conteúdo. Geralmente isso acontece sozinho. Então, É, os alunos, de maneira geral, confundem essa colocação, entendeu? Tipo assim, ele vai para a escola de manhã, depois ele não revê mais o conteúdo porque ele acha que ele já estudou. E é o erro. Esse é um dos maiores erros que nós encontramos no ambiente, por exemplo, universitário. eu lembro também da minha época da faculdade, né, professor? A gente realmente achava que estudar, né, era ir para a aula, né? Eu acho que até, professor, não é só a gente, né? Acho que os nossos pais também acreditam que seria só isso, né? Pelo menos assim, na minha Sim. visão daquela época, vai para a aula que você está estudando, então, mas nunca teve aquela, vai para a aula, É. estuda, mas depois vem para casa, revisa, sabe, faz aquelas atividades, só aquelas tarefas, se o professor mandar a gente fazer, nós fazia em casa, né? Agora, estudar É mesmo, isso mesmo. efetivo, estudar mesmo efetivo que era o problema, né? E qual que é a dica que o professor dá para essa primeira fase? Tipo assim, a Então, gente... já começa por aí. Certo. Já começa por aí, já começa o aluno tendo a consciência de que ele vai estar no ambiente de sala de aula, ele vai estar ali com o professor vai estar, vamos dizer assim, traduzindo o conteúdo ele, né, para que ele possa entender, ele vai fazer as anotações, mas o momento de estudar, principalmente, é quando o aluno, no caso, estiver em casa, revendo o conteúdo, interagindo, criando estratégias para aprender mais, para aprender de forma eficaz, entendeu? Porque Entendi. só estudar dentro de sala de aula nunca, nunca foi e nunca será suficiente, a não ser que o aluno seja um cara superdotado. E a gente sabe que Uhum. a superdotação é em torno de 5%, ou seja, 95% das pessoas precisam rever o conteúdo ainda no mesmo dia. Então, se ele estudou de manhã, ele tem que rever o conteúdo à tarde ou à noite. Se ele estudou à tarde, ele tem que rever o conteúdo à noite. Se ele estudou à noite, ele ainda tem que rever o conteúdo mais uma vez à noite, antes de dormir, que a gente sempre diz aqui que a melhor forma é rever o conteúdo antes de dormir. Isso efetivamente é estudar. Uhum. Eu lembro, professor. Oi! Não tem problema, senhor. Eu O pessoal entendo que tá está com a agitado. família aí. Não tem problema. É. Eu lembro que quando eu estava em sala de aula, né, a gente tinha uns 50, mais ou menos, alunos em sala de aula, e sempre tinha aqueles que se destacavam, né? Ficavam lá gravando a aula, faziam bastante anotações, depois eles vinham para a próxima Sim. aula bem preparados, né? Então, eu acho que essa questão Aham. da preparação, né, de tu pegar aquela grade curricular que a gente recebe no início do ano, né, da disciplina, e já procurar os assuntos e começar a estudar, também te dá uma, vamos dizer assim, uma vantagem em sala de aula, porque tu já vai com alguma visão, Sim. né? Ou Sim. ainda, né, depois de uma aula, né, os professores dão, eu vou passar isso aqui para a próxima aula, sabe? Dão uma estudadinha. E aí, quando você Sim, vem sim. mais preparado, você acaba tendo mais interação em sala de aula, né? Exatamente. Cara, tu falou uma coisa muito importante. Um dos fatores que eu falei é esse, que é o cara achar que está estudando dentro de sala de aula. Então, esse é um dos fatores. O outro fator é fazer exatamente o que você falou. Essa questão de antecipação, sabe? A questão de se Uhum. antecipar. Ou seja, qual é o conteúdo da próxima aula? Dá uma lida antes. Uma lidinha. Não precisa ser ler aprofundadamente, mas ler, se antecipar um pouquinho, faz uma grande diferença quando o aluno estiver. Por quê? Porque quando ele estiver na sala de aula e o professor está falando aquilo que ele já estudou, ele vai estar ouvindo aquilo ou o assunto pela segunda vez. Entende? Uhum. Então ele já tem um diferencial em relação aos demais. Ele já fez uma ou outra anotação, ele já leva uma ou outra dúvida pronta. Então isso faz muita diferença para o aluno, entendeu? Se antecipar.
Entendi, professor. É porque realmente, assim, eu em sala de aula, eu vi aquelas pessoas se destacando, né? Aí, olhando hoje, né, com essa visão da neurociências, dá para entender por que eles passavam por esse processo, né? Que eles já buscavam, né, mais conhecimento, não só em sala de aula, mas fora da sala de aula, né? Por isso que eles tinham uma nota muito melhor do que a minha, né? Com certeza. Então, eu acho que esse é esses dois fatores, né, são os principais pontos que a gente pode encontrar, né? Meu rapaz, eu me lembro direitinho, tinha uma aluna que fazia esse diferencial, sabe, de estudar um pouco mais antes, assim. Meu, quando eu começava a passar o conteúdo, ela começava a fazer pergunta, tudo pergunta pertinente, né? Tudo pergunta que tinha relação com o conteúdo e tal. Até o pessoal ficava, quem não fazia isso, ficava chateado com a menina, porque ela se antecipava e entendia, portanto, o conteúdo muito melhor. Só pela questão da antecipação, olha só. Ou seja, estudar um pouquinho o conteúdo antes do professor efetivamente entrar, né, dentro daquele conteúdo especificamente. Então, isso faz uma grande diferença. Para quem consegue, né, se antecipar, faz uma grande diferença no rendimento. Perfeito. E aí, para o professor, né, que mais erros o professor encontra em sala de aula que os alunos cometem? Olha, um grande erro é o fato do aluno não saber como estudar. William, Uhum. a grande maioria dos alunos não sabe como estudar. Então, por exemplo, ele trata todas as disciplinas do mesmo jeito. E muitas Uhum. vezes você não pode fazer assim. Tem disciplina que você precisa se esforçar um pouco mais, porque é um pouco mais complexa, exige um pouco mais. E tem disciplina que você consegue levar ela de uma maneira um pouco mais branda, um pouco mais assim, sem forçar tanta barra. Então, geralmente os alunos, por exemplo, eles deixam para estudar tudo em cima da hora. Tudo, deixa Uhum. aquele caminhão de conteúdo para estudar, tudo em cima da hora. Aí o que acontece? Não dá tempo. Não dá tempo. Aí o que acontece no produto final? Geralmente, o que o professor faz? O professor Nota faz algum baixa. tipo de avaliação. Aí o cara vai lá e tira a nota baixa. Aí ele fala, pô, professor, estudei a noite toda, mas ele estudou a noite inteira socando o conteúdo. Esse é o quarto erro que eu diria. O terceiro era estudar em cima da hora, deixar para estudar em cima da hora, né? E o Uhum. outro erro é não dormir. Tem gente que Pois passa a é. noite estudando antes da prova, uma prova muito difícil. Ele passa a noite estudando. O que acontece? É durante a noite que você consolida, mas é durante o sono. Então você tem que dormir. E tem gente que Uhum. estuda a noite inteira sem dormir, ou seja, ele estudou, mas não consegue colocar aquilo como memória porque ele não dormiu, ele não consolidou. Eu preciso dormir bem para consolidar. Então, olha mais um erro importante: estudar tudo de uma vez só. Porque como você deixa para estudar em cima da hora, geralmente, William, existem Uhum. semanas de prova. Não sei se você lembra do seu tempo lá, semanas de prova. É a semanada todinha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tudo. Aí como é que se o cara deixou para estudar tudo em cima da hora, o que ele vai fazer? Ele vai ter que Vai- ficar embolando tudo aquilo, embola na segunda, embola tudo na terça, embola na quarta. Qual é o produto final? Normalmente, uma grande dificuldade de aprender, uma grande dificuldade de memorizar. Pois é, eu estava pensando nessa questão, né, professor, do ambiente escolar, né, dessa semanada de prova, né. Claro que a intenção do Instituto, né, fazer a gente pensar mais, né, a gente pensar, né, o conteúdo. Mas o professor não acha que essa semanada de prova não prejudica o aluno em questão de, poxa, eu tenho um monte de prova naquela mesma semana, tu acha que isso não é um sistema falho da educação, por Então, exemplo? sim, sim, eu acredito que essa questão de semanadas de prova, a semana de prova, você ter uma semana, concentrar tudo de uma vez ali, ou, normalmente traz um prejuízo para o aluno. Principalmente, William, olha o que eu vou dizer agora, principalmente para o aluno que deixa para estudar em cima da hora.